Ótima segunda-feira a todos os meus queridos. A mensagem para hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e o de Revavirê, se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia. Queridos, nós entendemos, espiritualmente falando, que a terra está doente. Nós vemos isso pelas sinalizações, não somente de física, mas especialmente espiritual. Quem tem sensibilidade no mundo espiritual consegue entender que a terra está doente. E só há possibilidade de a terra ser curada se nós nos voltarmos ao arrependimento verdadeiro, clamar fortemente por Ildo Revavirê, que é Ial, nosso Criador, clamar com toda a força do nosso coração através do seu Filho Salvador. Se nós clamarmos por Ildo Revavirê, que é Ial Shamashiach, ele ouvirá, ele será nosso intercessor junto do Pai, pedindo para que nós não sejamos destruídos, né? Há muitas nações que foram destruídas por causa de quê? Desobediência, por causa de promiscuidade, por causa de idolatria, por causa de pecado, por falta de reverência ao nosso Criador. Hoje nós entendemos que nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Portais cada dia mais estão sendo abertos. Isso atrai o quê? A ira do próprio Criador. De hoje para amanhã, da manhã para depois, novos portais serão abertos, né? E nesse mês, entre outros portais, estão sendo abertos visível e invisivelmente, né? Então nós temos que entender isso, que se a nação brasileira não se voltar ao arrependimento, não vai ser destruído querido. A nação por si só será destruída. Mas aqui o Criador hoje está dando esse início de oportunidade nessa nova semana para que o povo dele, aquele que clama por ele, que tem temor, que volte, que venha se humilhar, a orar, a jejuar, a buscar ele, converter dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. Do céu, se for sincero, ele vai nos perdoar e vai sarar o pecado que está na terra, vai sarar a terra que está doente. Sabe, quando Jonas foi pregar para os ninivitas, eles estavam também numa situação muito terrível, carregando maldade, violência nas mãos, né? Mas Jonas chegou desde o maior ao menor. Então, hoje eu te chamo. Não sei qual que é a sua posição social na sociedade, sua posição religiosa, sua posição social, ou na economia, na política. Eu clamo a você, como a voz que clama no deserto. Voltar ao arrependimento, se posicione de alguma forma, chamando ao povo ao arrependimento. Porque se o povo não se arrepender, serão destruídos. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há salvação. A terra atualmente está doente. A terra está em pecado, a terra está em idolatria, a terra está em promiscuidade, a terra está em zombaria. Acaso, no livro de Gálatas, você fala, há possibilidade de você zombar do Criador e ficar impune? Não existe, queridos. Então, essa nova semana, esse novo dia, eu venho aqui, né, clamar como uma voz que clama no deserto, né? Porque nós entendemos que não há deserto que não seja para lapidação, para crescimento, para discernimento espiritual, para aprendizado. De repente a nação brasileira está passando por essa situação para crescer espiritualmente, para ter temor, para ter reverência, para serem salvos, para alcançar o maior número possível de pessoas. Eu não creio que o Criador permite certas situações por permitir simplesmente, mas porque há um propósito maior que eu e você desconhecemos, que só Ele, haja visto que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os planos deles não são os nossos planos. Nós estamos planejando para essa nova semana. Mas será que está alinhado? Será que é da vontade dele? Ele quer isso? Que seja feita a vontade dele. Eu estou me posicionando no momento que eu posso. E aqui me cabe em oração, jejum, pedindo ao Criador arrependimento pelos nossos pecados, pelo pecado da nação. Para que essa nação tão maravilhosa, escolhida pelo próprio Criador, venha se voltar ao arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há salvação. Sabe, queridos, nós estamos vivendo uma guerra, não somente no Brasil, mas no mundo. Essa guerra é estritamente espiritual.
Quando você se posicionar sobre isso, não adianta você ficar com raiva das pessoas, não adianta você brigar, não adianta você bater, não adianta espernear, porque essa guerra, em primeira mão, ela é estritamente espiritual. O espírito do anticristo, do antimachia, que opera na terra, é um dos causadores. E há um demônio que atua sobre essas políticas, religiões e entre outros. E isso está em movimento na nação brasileira por causa de quê? Legalidade espiritual. Quando você abre uma brecha, quando você abre uma porta, você está dando autoridade, autorização para que o mal manifeste. Isso está acontecendo na nossa nação por causa de legalidades, por causa de autorização que foram dadas por aqueles que podem sim representar o seu povo, por aqueles sim que podem representar aqueles que não podem se defender. Então, quando nós somos seres humanos, todos nós somos corruptivos, nós temos o direito de errar porque somos seres humanos e somos pecadores, mas também podemos reconhecer os nossos erros, voltar atrás e fazer uma nova história, fazer um novo amanhã, que consequentemente será o nosso hoje. Então, eu não sei, cada um avalia cada um por si só. Eu quero que você tenha consciência da gravidade, não somente física, material, econômica, financeira, espiritual, social, entre outras, que está acontecendo na nação brasileira. Mas eu quero que você tenha consciência que algo está acontecendo e que, se não existir a intervenção divina, através do nosso arrependimento, não ficarão piores as situações, piorarão. E aquele que, a palavra do Criador diz, aquele que é santo, que santifique-se mais. Aquele que é sujo, vai se sujar mais. Então, meu chamado é que volte ao arrependimento, você que me ouve, faça a sua parte. Ah, o fulano de tal não está fazendo. Queridos, não preocupe com o que o fulano de tal está fazendo. Cada um é responsável pelas suas escolhas. E tudo que nós semearmos, nós receberemos como colheita. Aquele lá poderia fazer? Poderia. Tá na circunstância, na autoridade dele de fazer alguma coisa? Poderia. Ele não quer fazer? Ele vai colher estritamente aquilo que ele está plantando. Não tem como você plantar laranja e colher limão. Se você plantou laranja, você vai colher limão. Se você plantou maçã, você vai colher maçã, você não vai colher giló. Entenda? Então, cada um vai ser responsável pelas próprias escolhas. Hoje eu estou aqui clamando, pedindo que vocês venham a voltar ao arrependimento com uma voz profética, declarando, pedindo que volte, olhe para dentro de si, reavalie seus valores, seus princípios. Porque quando nós deixamos as coisas passar do jeito que está, alavanteio, e não nos posicionamos, isso não prejudica somente você nesse momento, mas as gerações futuras. Elas serão totalmente influenciadas por esse momento de desleixo, de lavanteio. Faça o que eu acho. Nós estamos entendendo, tem uma profecia que fala que a nação brasileira vai ser dividida. E estou vendo muitos comentários aí nos YouTubes falando sobre isso, que alguns estados eles já estão se posicionando, justamente porque são estados que têm valores, são mais conservadores e que não estão suportando ver tanta injustiça, tanta indignação, tanta coisa errada, tantos valores deturpados, largados, deixados de lado. Hoje, nós estamos vivendo valores e princípios tão em decadência que hoje aqueles que tentam viver uma vida com ética, fazendo certo, eles são perseguidos. Por quê? Porque está normal. É anormal você tentar viver corretamente, com valores, com obediência, com temor ao Criador. E aqueles que tentam viver essa vida estão sendo o quê? Esculachados. Estão sendo o quê? Ridicularizados. Estão sendo o quê? Perseguidos. Mas como que nós vamos vencer essa batalha? Essa guerra não é minha, essa guerra não é tua. Essa peleja do Criador, e o de rei, vav rei. Nós vamos nos posicionar como filhos do Altíssimo Soberano. Pai, eu entrego a nação nas tuas mãos. Eu entrego a nação brasileira e todos os seus habitantes nas mãos de Yahshua Mashiach. Julgue essa nação. Faça alguma coisa, algum movimento que os valores venham a ser reacendidos novamente, a fé venha a ser reavivada.
Faça com que arrependimento venha mover aqueles que estão em dúvida ainda, entre o certo e o errado, que eles não se corrompam, mas que eles tenham força de resistir ao mal, sujeitar ao Criador e ao resista ao mal, e ele fugirá destes. Então, hoje, sabe, queridos, eu quero começar essa semana assim, pedindo efetivamente por orações pela nação, jejum, se você puder jejuar, consulte o seu médico, né? Ou então abstenha-se de algo que você goste, né? Em prol de quê? Da nação brasileira, do arrependimento, né? Da restauração, né? Da restituição da nossa dignidade, né? No Salmo 106, versículo 3 diz assim: bem-aventurado os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Por mais que a gente tenta praticar a justiça em todos os tempos, nós somos corruptíveis, às vezes a gente não consegue e prejudica alguém direto ou indiretamente, não é isso? Então nós temos que pedir perdão até por isso, por tentar fazer o certo e muitas vezes até prejudicar, né? Em outras palavras, fala que a gente não pode ser 100% justo. Tem que ser, né? Porque nós seremos medidos conforme o que a gente pratica. Entende? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Jonas, ele foi chamado para pregar para os ninivitas. Os ninivitas estavam com pecados. Já tinha dias determinados para a destruição daqueles ninivitas, daquele povo, daquela nação. 40 dias. Esse é o ponto. Se você, ou vocês se destroem, ou vocês se arrependem. Desde o maior daquela cidade ao menor, se voltou no pano de saco, jejuou, falou: quem sabe se nós clamarmos fortemente, ou seja, clamarmos com verdadeiro arrependimento, do alto dos céus, do trono celestial, ele nos ouve e arrepende dessa destruição que já está determinada, até o dia já está determinado. Ali, aquela cidade, não somente os habitantes, até os seus animais entraram em oração e jejum. Não que os animais orem, mas aqueles que são responsáveis pelos seus animais não deram comida, não deram bebida durante alguns dias. Para quê? Com um arrependimento que ele estava errado, pecando diante do Criador. O Criador viu que aquilo que eles fizeram, desde o alto, desde o rei, desde os grandes até o baixo da cidade, viu que a coisa era tão séria que eles se posicionaram e não somente isso, jejuaram, oraram fortemente. O Criador entendeu, o Criador conhece o coração de cada pessoa, que realmente eles estavam arrependidos de estar vivendo aquela vida de promiscuidade, de pecado, e não fez aquilo que ele tinha determinado. Então assim é comigo, com você e com a nação brasileira. A maior parte que está vivendo a promiscuidade, o pecado, a idolatria, levantando contra o próprio Criador, se voltar, querido, ao arrependimento verdadeiro, coisas maiores, piores não acontecerão. Mas se continuarem, eu não quero estar nem para falar sobre isso. Porque teremos consequências gravíssimas diante da nossa irresponsabilidade, diante da falta de temor, de obediência. A Bíblia Sagrada relata no livro de Provérbios que a verdadeira sabedoria é ter temor no Criador. Querem ser salvos, querem ser inteligentes, conhecido como sábios, inteligentes, prudentes, tenha temor no Criador. Então eu espero que essa palavra possa falar no coração de vocês, e desejo uma semana abençoada, com a graça divina sobre a sua vida, e que o que for preciso, não vem falar: eu não tenho pecado. Todos nós somos pecadores, desde que somos seres humanos nós somos pecadores. Então todos nós temos sim a obrigação de pedir perdão pelos nossos pecados, porque aquele que diz que não é pecador já está pecando, tá bom? Então eu espero que essa palavra possa assim acender uma chama de arrependimento dentro do coração de quem ouve, né? Para que possa fazer algo mais, não só por si. A gente muitas vezes sabe por que nós perecemos? Porque nós olhamos pelo nosso próprio umbigo. Nós temos que olhar como um todo, assim como o Criador. Ele não olha só para mim, ele olha para mim, que creio nele, mas olha naquele que está do meu lado, que é tão pecador, que está cometendo coisas horrorosas. Porque o Criador, ele não se agrada com a morte do ímpio. Ele não se agrada com a destruição do ímpio. Ele chama o ímpio até dar várias oportunidades. Ele dá para as pessoas. Por quê? Porque ele não fica feliz com a destruição. Ele quer mesmo que a pessoa se volte ao arrependimento, aceite o seu filho, Salvador, e reconheça o ato que ele fez no madeiro. É isso, querido. Entende? Então, todos nós, seja nós que cremos na palavra dele, e não aqueles que não creem, são importantes para ele.
Basta que nós nos reconhecemos isso e nos voltemos a esse arrependimento verdadeiro e temos consciência dessa situação, né? Não é porque só eu creio que eu sou importante, não. Ele está mais preocupado com aqueles que estão lá no mundo, a ovelha perdida, do que você, porque sabe que você já está fixado nele, né? Mas e aquele lá? Está perdidão lá no mundo, se destruindo dia após dia, o diabo cirandando em cima dele. O Criador está com o coração nas mãos, através de Ausch, tentando resgatar aquela alma de todas as formas. Então, se nós fizermos a nossa parte, orando um pelos outros, não somente pelo nosso próprio benefício, mas como a sociedade como um todo, orando pela sua cidade, orando pelo seu estado, orando pela nação, nós já estamos, sim, conseguindo uma coroinha, né? Uma pedrinha na nossa coroa. Já é... Quem vai dar recompensa não sou eu, mas é o próprio Pai, que em secreto vê suas orações e vai te recompensar, tá bom? Ótimo dia, ótima semana a todos os meus queridos. Então, jejum, oração e arrependimento. Essa é a palavra para a semana. Shalom, shalom, shalom. Assim seja.